Em mais de 125 anos de existência, o cinema brasileiro e os conteúdos de mídia não são tão reconhecidos no Brasil, principalmente no que se diz na nova fase do entretenimento. Desde seu começo até mais ou menos o final dos anos 80, o cinema brasileiro se mostrava com um alto potencial. Alguns filmes se destacavam tanto no Brasil quanto lá fora, como por exemplo esses filmes que eu estou colocando aqui as fotos. Após esses anos, parece que tudo desandou. E venhamos e convenhamos que nos anos 80 até agora já se passaram 40 anos e esse potencial nunca foi atingido. Hoje a gente já era para ser uma superpotência no ramo do entretenimento, assim como a Índia, que começou seus trabalhos em 1913 e se consolidou em 1930. Atualmente, eles têm até a sua própria premiação de filmes, onde eles têm a sua própria Hollywood, quer dizer, Bollywood. Porém, infelizmente, não chegamos nem perto da Índia e muito menos perto de virar uma grande potência. Hoje eu vou levantar pontos importantes que mostram como o conteúdo brasileiro, em geral, sejam séries, novelas ou filmes, são considerados lixo, não só para os países estrangeiros, mas como para os próprios brasileiros. Eu sei que o assunto é bem polêmico, por isso eu te peço bastante atenção antes de você começar a me xingar ou concordar. Mas antes de tudo, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente "não é melhor ir ver o filme do Pelé" e compartilhe com aquela pessoa que adora o cinema brasileiro ou que detesta. Antes da gente começar, eu quero te lembrar que eu deixei cards na descrição com vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar, como por exemplo a guerra da audiência nos anos 90 e 2000, a baixaria na televisão, o destruidor de talk show, entre outros conteúdos. Agora sim, sem mais demora, bora pro vídeo. Recentemente eu parei para pensar nos doramas, aquelas minisséries coreanas, nas novelas turcas e como elas fazem muito sucesso no Brasil de um jeito estrondoso. No início dos anos 2000, isso nem era preocupação para as grandes emissoras, porém hoje, com a queda natural das novelas e o público-alvo mudando os seus gostos, a gente pode fazer uma análise mais complexa do porquê estamos tão atrás se comparado a outros países no entretenimento. Olha só, eu não tô falando dos Estados Unidos, que são os maiores disparadamente. Eu tô falando de países como Coreia do Sul, que não tem uma cultura muito comum da gente, não tem nem biotipo, não tem nem a letra. Nada, tudo diferente mesmo. E mesmo assim, eles conseguem emplacar séries após séries e até filmes já foram lançados e fizeram muito mais sucesso do que qualquer outro filme brasileiro. Como eu disse anteriormente, as novelas turcas têm sido a sensação do momento, derrubando qualquer novela brasileira da tradicional emissora que tem a novela das 9. Eu não quero ser o tipo de pessoa que diz que tudo aqui é ruim e que tudo lá fora é bom, mas a gente tem que analisar seriamente que mesmo a cultura sendo tão diferente, isso não impediu que os brasileiros abraçassem o entretenimento deles, fazendo com que nossa cultura fosse tirada para nada, tanto pelos estrangeiros quanto para os brasileiros. E antes que você diga, mas ultimamente a gente tem muitos sucessos como o Ainda Estou Aqui, que foi premiado no Globo de Ouro, e o Agente Secreto, que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Mas calma, antes que você pense em me refutar, lembre que eu vou fazer uma análise e vou falar desses filmes também. Até porque não tem como deixar eles de fora. Então, espera só um pouquinho que a gente vai fazer isso. Os filmes aclamados pelo Brasil e pelo mundo. Quando falamos de filmes famosos aqui no Brasil e lá fora, logicamente você vai lembrar de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Mas você já parou para pensar que na verdade esses dois filmes são documentários? Não necessariamente falando, olha, eles são documentários. Porém, quando vemos a história, percebemos que aquilo é apenas a realidade do Rio de Janeiro, onde temos bandido, polícia, confronto entre os dois e a população no meio. Ou seja, todo o conteúdo que você encontra nesses filmes também pode ser encontrado em qualquer telejornal carniceiro da tarde da TV aberta. Para o mundo, isso é uma grande denúncia, até porque eles não vivem nessa realidade. Já para as pessoas aqui no Brasil, filmes como esse são a representação de uma realidade. Ao sentirem que as suas vozes foram ouvidas e que alguém está olhando por ela, as pessoas se sentem mais representadas e vão no cinema. Em seguida comentam,
o que faz com que o filme seja um sucesso, o chamado marketing boca a boca. Sinceramente, se você parar para pensar, nada daquilo é ficcional. É apenas uma história baseada em fatos reais. Talvez não exista diretamente o Acerola, o Zé Pequeno, o Capitão Nascimento e o Matias, mas com certeza essas histórias retratadas são verdadeiras e que todo mundo já presenciou algo desse tipo. Temos também sucessos nacionais que não fizeram muito sucesso lá fora, como por exemplo o Alto da Compadecida. Por mais que esse filme tenha uma relevância internacional, não é algo que chegou às grandes massas. E esse filme em específico não chegou a nem 100% do público brasileiro. No caso, o que eu quero dizer é que ele tem uma grande inspiração de Molière, o maior dramaturgo da França. Ariano Suassuna introduziu o sertão, a cultura e as crenças populares com toda uma brasilidade. Outro sucesso nacional que a gente deve falar é sobre os filmes do Paulo Gustavo, como o Minha Mãe é uma Peça principalmente. Apesar desse filme ter uma relevância internacional, não estamos falando de muito sucesso. Seu esmagador público veio do Brasil mesmo. Filmes como o dele mostram que o público brasileiro não odeia o cinema nacional, mas sim as histórias contadas ou mal contadas. Como falei anteriormente, todos esses filmes foram os sucessos da história do cinema brasileiro. Em 100 e poucos anos de existência, não tivemos nem 50 filmes considerados sucesso no Brasil ou fora do país. Aí eu me pergunto, por acaso isso não é muito estranho? Será que não tem nada esquisito? E quando falamos de séries nacionais famosas, a gente só lembra de Sai de Baixo e A Grande Família. Outras séries, como Os Normais e Carga Pesada, não conseguiram chegar a esse patamar, ou, quando chegaram, ficaram por pouco tempo, mas não conseguiram se manter. Os filmes são podres? Quando analisamos cada filme individualmente, a gente não percebe muita diferença entre eles, porque é sempre a mesma coisa. O gênero é um drama, onde se conta a história de vida de um político, de um músico ou qualquer outra figura famosa nacionalmente. Só que o público em geral brasileiro, principalmente, não gosta desse tipo de gênero de filme, porque um país onde todo mundo tá na bosta pagar 20 ou 30 reais para ver alguém com uma história de vida mais bosta que a sua vencer na vida financeiramente, faz com que a pessoa se sinta mal e sem vontade de ver aquilo. Outra questão importante é, as pessoas não vão pagar esse valor para ver uma história dessas, sendo que ao lado, na outra sala ou no streaming, tem um filme extremamente hilário ou um bombadão sem camisa atirando, tirando vidas, explodindo coisas só para salvar o seu amor. Isso é lógica básica. A pessoa não vai ter tempo e nem dinheiro para ver todas essas coisas. Então ela vai selecionar o tipo de filme que ela vai ver. E no final das contas, esse filme dramático vai sempre para o final da fila. Esse tipo de gênero é rejeitado não apenas pelo Brasil, mas também pelas grandes massas dos outros países. Os motivos são sempre os mesmos que eu falei antes. Já que estamos falando de gênero de filmes, a gente tem que falar sobre as comédias também. Existem vários tipos de comédia. Tem humor pastelão, o humor físico, humor com palavrão e baixaria e o humor sem o politicamente correto, entre vários tipos de humor e níveis de cada tipo. O problema do cinema nacional é que todo filme de comédia é padrão Globo. E o padrão Globo é o padrão Zorra Total, que é uma mistura de comédia de humor físico com palavrão e baixaria no nível mais básico, que é para não ofender ninguém, o que por muitos anos foi conhecido como o humor do bem. Lembrando que não existe certo ou errado de fazer humor, porém quando você monopoliza um estilo, aí o negócio já está fadado ao fracasso, até porque as pessoas não gostam desse tipo de humor, tanto é que Zorra Total nem existe mais. O humor deve principalmente conectar a realidade da pessoa que está falando com o seu público. Então sim, às vezes você vai ter que ser mais ofensivo, mais baixo e de vez em quando vai ter que ofender alguém, porém dando o direito da pessoa a rir também quando você ofender e brincar com outras pessoas. Esse tipo de humor dá até para lembrar um pouco dos Trapalhões, onde o Didi zoava o Mussum por ser negro e o Mussum por ser nordestino. Isso é uma brincadeira sadia, isso é algo que está na cultura e no dia a dia das pessoas. Você zoa e depois é zoado. Quando você faz um humor politicamente correto, sem querer ofender ninguém, você não cria conexão com o seu público, o que faz com que o filme seja horrível. O grande problema é que nosso cinema nacional não gosta ou não consegue inovar.
Por exemplo, não existe um filme de terror brasileiro, mas agora você pode até lembrar, o Danilo Gentili fez um filme, mas lembre que aquilo foi um filme de comédia com terror, e era para ser meio escrachado, meio esquisito mesmo. Mas enfim, eu tô falando do tipo filme aterrorizante, do tipo, sei lá, Invocação do Mal, que tem muitas sequências. Aqui a gente também não tem filmes de ação e pancadaria do tipo O Resgate do Chris Hemsworth, ou Busca Implacável do Liam Neeson, que destrói meio mundo para salvar uma pessoa. Essa fórmula do cinema brasileiro parece estar fadada sempre ao fracasso, porque ela não quer se reinventar e aceitar que, na realidade, as pessoas não gostam de drama. E quando eles fazem um filme com uma pessoa muito famosa, apenas quem vai no cinema são pessoas que curtem aquele famoso. E não necessariamente as pessoas que gostam de ir no cinema vão ver aquele filme, porque é muito chato. Cópias mal feitas de sucesso. Um grande problema que o cinema brasileiro também vive é a falta de criatividade. Na verdade, eu fico me perguntando se por acaso esses roteiristas realmente não acham que a gente não vai perceber que o Candidato Honesto é uma clara cópia de O Mentiroso, ou que um suburbano sortudo é uma cópia descarada da herança do Mr. Deeds. Claro que existem casos que a cópia é tão mal feita que eles têm até preguiça de trocar o nome, como, por exemplo, o filme do Eduardo Sterblich com Marcelo Adnet, Os Penetras, que é uma cópia direta dos Penetras Bons de Bico. Pelo menos nesse caso, os roteiristas pensaram um pouquinho melhor e conseguiram diferenciar um pouquinho o filme do original. Nem a nova geração se safou, tipo o Danilo Gentili, que fez uma cópia descarada do Curtindo a Vida Doidado, com o seu filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que tem Carlos Villagrán como o diretor da trama. É aquilo. Se eu posso ver o original, para que eu vou ver uma cópia? De fato, existe um problema de roteiro dentro do nosso cinema nacional. Talvez seja porque não tem roteiristas bons o suficiente, ou porque o mercado não deixa que esses roteiristas bons cheguem para fazer um bom filme. Eu acredito que só tem essas duas opções mesmo. Eu lembro que eu vi recentemente que o Leandro Hassum disse que para fazer cinema no Brasil era para quem era muito foda, porque nas palavras dele, o Adam Sandler pega 100 milhões para fazer um filme onde tem camarim em todas as regalias. Já ele tem 100 mil reais para fazer um filme e às vezes ele fica vestido de mulher num sol desgracento no meio da rua. O que me fez lembrar também do filme que é uma cópia da Empregada Perfeita. Enfim, o que eu quero dizer é que Adam faz filmes originais e se ele gasta 100 milhões é porque o filme vai arrecadar 200 milhões para cima, porque já existe um público fiel que vai assistir esse tipo de filme. Já aqui no Brasil, com esses mesmos 100 mil reais, é quase certo de tomar um prejuízozinho. Eu sei que você tá pensando, se eu vou falar da Rouanet, calma, a gente vai chegar lá. Falta de representatividade real. Quando eu digo da falta de representatividade, eu não estou falando sobre a cor da pele, gênero ou religião. Eu estou falando sobre se conectar com as pessoas de forma correta, a ponto dela se ver naquela situação ou se ver como um dos personagens. Quando você vê um filme, seja ele qual for, em algum momento você pensa, eu seria com certeza aquele personagem. Esse tipo de coisa geralmente não acontece em um filme brasileiro ou série. Já que entramos nesse tema de falta de representatividade, vamos lá falar das novelas. Na ambientação existe a Casa do Rico, com mesas muito fartas, carros excelentes e novos. Já nos pobres, essas mesas também continuam fartas, onde muitos têm carros legais ou o carro simplesmente não aparece, onde não dá para saber se a pessoa tem ou não. Na realidade, a mesa do pobre não é farta e quase ninguém tem carro. E os poucos que têm, os carros são bem ruins. Nada de novo ou seminovo. Os ricos não são os super vilões e nem se chifram. Na verdade, eles se chifram por outros motivos, não por causa do dinheiro. Tanto é que os pobres também fazem pra cacete. Nas novelas, todos os personagens são muito amorosos e politicamente corretos. Nesses filmes, séries e novelas, não tem uma mãe louca tipo a Rochelle, que é uma das mães mais brasileiras da história, porque praticamente toda pessoa que olha pra Rochelle pensa, minha mãe era assim, ou eu sou tipo assim. Mães do tipo que gritam com os filhos ameaçando, mas não ameaçando na maldade, ameaçando coisas do tipo, moleque, se você não sair daí, eu vou quebrar seu braço. Na verdade, ela só está falando aquilo não por maldade, mas porque quer que o garoto saia daquela situação para que não corra risco de se machucar.
outra mãe brasileira louca é a Jay do Eu, Patroa e as Crianças. Ela é uma mãe amorosa, porém que mostra suas imperfeições na frente dos filhos e de vez em quando dá uma ameaçada tipo Rochelle. Antes que você diga que eu estou errado, lembre-se de um dos únicos sucessos da mãe brasileira que vem aqui do Brasil, que é a Dona Hermínia do Paulo Gustavo, onde ele incorporou uma mãe de verdade, baseado na sua própria mãe, que é uma mãe típica brasileira. Mães como Rochelle, Jay e Dona Hermínia jamais passariam com frequência nas televisões, seja nos filmes, novelas ou séries. Na verdade, para ser sincero, para mim é até um milagre não terem cancelado a Dona Hermínia no cinema. Não porque o público não gostaria, mas porque os grandes roteiristas e cineastas não acham que isso é adequado. Mas com o sucesso da peça, era quase que impossível não sair um filme. Mas voltando aqui, muitos personagens são rasos, não são típicos brasileiros natos como o Julius, o pai amoroso que trabalha pra caramba, ou Michael Kyle, um pai também que trabalha, porém a prioridade total dele é a família. Você pode ver que em toda a série ele passa muito pouco tempo no trabalho e muito mais tempo com a família, educando e cuidando dos filhos dele. Todos esses personagens que eu citei mostram amor pelos filhos, ou seja, eles são de verdade e não fabricados e enlatados para atender umas perspectivas políticas de roteiristas, diretores e donos de filme. É tudo panfleto ideológico? Com tantos filmes de drama bem lixo e de gosto bem duvidoso, é praticamente impossível você não ver que tem ideologia ali sendo contada, como uma forma certa ou verdadeira. O que faz com que seu filme seja visto como uma bosta, porque ninguém quer perder 1, 2 ou 3 horas, sei lá, para ver um filme onde ele vai ser educado. Quando são filmes religiosos, por exemplo, a gente sabe o que isso é para esperar. Não é como se alguém ficasse surpreso que num filme cristão fosse falado sobre Jesus Cristo. O problema principal é que parece que a cartilha está acima da história, o que faz que algo que já tem uma tendência a ser ruim seja pior ainda. Alguns filmes já são rapidamente identificados pelo público como ideológicos, outros filmes não. Porém, quando a pessoa vê e conta, o boca a boca acaba com o filme. E é nesse contexto que se criam sucessos internacionais que não são sucessos nacionais, como por exemplo o Ainda Estou Aqui. Esse filme rapidamente foi identificado como enviesado para a esquerda. Com isso, as pessoas que se consideram de direita, centro, não viram esse filme. E pessoas de esquerda, que não são tão apaixonadas, viram o filme no conforto do streaming, onde é bem mais barato. O que eu estou dizendo é que as salas de cinema ficam vazias e os acessos nos streamings ficam normalizados, nada de excepcional. Outro filme recente é O Agente Secreto, onde rapidamente também foi identificado como ideológico panfletário da esquerda. E foi algo que o ator do filme, Wagner Moura, fez questão de confirmar. Durante a divulgação do filme, ele fez vários comentários sobre o ex-presidente, dizendo que, se ele não chegasse ao poder, aquele filme nem existiria. A mesma coisa que aconteceu com o Ainda Estou Aqui aconteceu com esse filme. Como disse anteriormente, alguns filmes são panfletários e não tem como negar, como o filme Os 10 Mandamentos ou o filme do Edir Macedo. Então você não pode ir para a sessão ou colocar no streaming achando que não vai ter uma mensagem religiosa da Universal. No final das contas, isso é até algo positivo, porque as pessoas não vão ser enganadas e dá para se ter uma noção de quantas pessoas curtem esse tipo de filme e até para questões de sequências ou filmes do gênero. A Lei Rouanet acabou com o cinema? Por anos as pessoas sempre falam do cinema nacional e assemelham logo a Lei Rouanet. Mas por acaso você sabe o impacto dela no cinema? Bem, essa lei é uma lei de captação de recursos no qual não é o governo que dá o dinheiro para essas pessoas. As empresas destinam partes do imposto para esses filmes como incentivo fiscal. O lado bom é que é um incentivo fiscal para o setor. O lado ruim é que não incentiva em nada, porque o princípio do entretenimento é fazer um bom produto para que as pessoas depositem a confiança em você. Com isso, você cria seu nome, seja o nome próprio ou o nome da empresa. E como consequência, você vende produtos ou espaço publicitário. Enfim, era para ser mais ou menos isso. Com a Rouanet, todo esse processo é acabado, porque tudo já está pago. Então, que se dane se as pessoas vão ver ou não a sua obra. E é assim que são feitos vários projetos. Eles são feitos entre as coxas, só para acabar logo e ser jogado para o cinema, para depois seja feito outro filme também captado pela essa mesma lei. Ou seja, muito dinheiro transcorrendo.
Isso sem falar das sacanagens por debaixo do pano que a gente sabe que acontece. E se você parar para pensar, fazer um filme de drama é muito mais simples do que fazer um filme de ação, por exemplo. Porque digamos que você queira fazer um filme sobre a minha vida, vamos lá. A única coisa que você precisa fazer é conversar comigo por umas 2 ou 3 horas. E pronto, você já tem o material para fazer o seu roteiro. Em algumas horas ou poucos dias, tudo já está pronto. A cenografia é algo também bem mais simples, ou seja, isso é uma forma muito simples se comparada a fazer filmes de ação, onde vai ter explosões e todos os efeitos. Isso sem falar que os roteiros são mais difíceis. Nesses casos, são meses para ficar pronto. Se o filme for comédia, aí é mais difícil ainda, porque ela é o tipo de gênero mais difícil de ser feito, porque uma palavra na boca de uma pessoa não tem graça, já na de outra faz com que todos gargalhem. Existem piadas que podem ser certos na escrita e não na falada, e outras que são certas na falada e horríveis na escrita. Enfim, acho que você entendeu, né? A ascensão da cultura estrangeira além da americana. O que fazer para mudar? A cultura americana pra gente já está tudo bem, porque eles são os maiores, os top 1, ninguém consegue competir com eles. Mas quando você para pensar que novelas turcas e dorama estão vencendo as brasileiras, isso abre uma grande pergunta. O que será que o entretenimento está fazendo de errado? Porque, como eu disse anteriormente, são culturas muito diferentes. A gente está falando de culturas orientais, onde nada, praticamente nada é igual. O formato da letra onde os coreanos fazem é desenho e os turcos têm a sua própria letra. O problema não está neles, mas sim no que estamos produzindo a cada dia. Produzindo mais e mais sacanagens onde introduzimos que irmãos não podem confiar nos outros, amigos não podem confiar uns nos outros, pais não podem confiar nos filhos e filhos não podem confiar nos pais. E tudo é feito para dar uma lição de moral. Não existe respeito e autoridade, e nem nada do tipo, coisa que é muito encontrada nos produtos coreanos, principalmente, e nos turcos. Então, se pararmos para pensar no crescimento dessas culturas diferentes, ela se dá por falta de competência das pessoas envolvidas nas obras de entretenimento do Brasil mesmo. Mas e aí, como mudar? Primeiramente, a gente tem que entender o problema. Precisamos ver onde estamos errando e onde queremos chegar. Imagine um jogo de futebol. Antes da rodada, você estava na 10ª posição, que foi perdendo posição. Sem perceber, você ficou em 18º. Ao ver que você está nessa situação, você tem que lutar para voltar à 10ª posição e depois você vai ter que pensar em subir outras posições. Você deu para entender, né? A indústria brasileira deve se voltar a ver tudo que essas empresas estão fazendo para então produzi-las com a visão brasileira, respeitando os princípios da representatividade, fazendo com que as pessoas que são apresentadas nos produtos realmente pareçam brasileiros e não seres artificiais de uma visão aristocrática dos ricos. Fazendo isso, você já começa a retornar para a 10ª posição. O que eu estou tentando dizer é, vamos analisar o que está sendo feito e vamos entregar para o público o que eles querem. Como, por exemplo, se as pessoas quiserem ver um filme de comédia besterol com 3 caras sendo babacas, a indústria tem que fazer esse tipo de filme. Ou, se as pessoas querem ver um filme de terror aterrorizante sobre palhaços, a indústria tem que fazer esse tipo de filme. Tudo tem que ser moldado na cultura brasileira e lugares brasileiros, para que a pessoa se sinta representada e tenha uma maior conexão com a obra. Assim como foi com o Alto da Compadecida, que tem uma grande inspiração, mas que foi toda moldada com a brasilidade, digamos assim. Todo o interior do Nordeste, toda a cultura religiosa brasileira católica é representada nesse filme. Por isso, ele fez um grande sucesso na sua época. Depois de ganharmos o nosso território de volta, a indústria deve pensar em como ganhar, de fato, territórios internacionais. Só que a gente tem que entender que é praticamente impossível um filme totalmente brasileiro com atores brasileiros ganhar algum Oscar de melhor filme, melhor ator ou melhor atriz, que são as estafetas mais importantes. Por muito tempo, a gente teve uma premiação muito legal, que era o Troféu Imprensa, muito inspirado no Oscar, que era algo que vangloriava a nossa cultura e entretenimento. Então, quando a indústria voltar, ela precisa ter a sua própria premiação, assim como na Índia tem a Bollywood. E recentemente a gente viu que a França também tem esse tipo de premiação, como a gente viu com a polêmica do Jim Carrey. Outra coisa muito importante é que a gente jamais tem que tentar se equiparar com produtos consolidados, como por exemplo, você pagaria 100 mil reais no Fusca? Eu acho que não, né? Mas você pagaria 100 mil numa Hilux ou Ferrari? Aí eu acho que sim, né? E até diria que estava barato.
Quando a gente fala de cinema, séries e filmes, a gente está falando disso. Por mais que séries e novelas não sejam diretamente pagos, porque são algo mais doméstico que você pode ver na televisão, a única coisa que você perde é tempo. Então não é muito legal você ficar enrolando demais. Você tem que ser bem direto e fazer um produto bom, nada de coisa meia boca. Quando a gente fala do cinema em si, a coisa já muda um pouquinho. Tem um diferencial um pouco melhor. O filme brasileiro é como um Fusca e os americanos são como os filmes tipo da Marvel, que seriam uma Ferrari ou uma Hilux. Então não é inteligente você cobrar o mesmo valor no Fusca e na Ferrari. Nessa analogia eu tô querendo te fazer entender que filmes diferentes devem ser cobrados preços diferentes. Imagine um jogo de campeonato brasileiro. Qual ingresso você acha que estaria mais caro? Flamengo e Palmeiras lutando pelo primeiro lugar ou Criciúma e Chapecoense lutando para não caírem? É óbvio que a resposta é o primeiro jogo, porque o nível é diferente. Então não se pode ser cobrado a mesma coisa e se você tentar cobrar, o que vai acontecer é que vai ter muito menos gente no jogo do Criciúma e Chapecoense. Só vai ter os apaixonados mesmo. Quando a gente ajustar todas essas coisas, eu acredito que o cinema brasileiro vai dar um grande salto. Só que ainda vai demorar para ele se consolidar, por causa dos anos de porcarias produzidas. Pessoas vão ter que ver que existe seriedade agora, vão ter que ver que elas não vão ser feitas de otárias por 2 ou 3 horas e vão ver um filme ou um produto que vale realmente ser comentado. Mas e aí, você gostou dessa investigação? Comente aqui embaixo. E se você gostou, esmaga o dedo no like, curta, comente e compartilhe. Lembrando que eu deixei os cards na descrição com vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando sempre, cuide dos outros, cuide de você. Acertar e errar faz parte. Desistir, não. Te vejo no próximo vídeo. Abraços, fui!